Meus amados, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Quero, antes de ler o texto bíblico, permaneça em pé, por favor, agradecendo ao meu pastor Zilmar Miguel, que nos dá mais uma oportunidade, pela 12ª vez, ministrar nesse congresso tão relevante que é os Gideões Missionários da Última Hora. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Inês. Obrigado a toda a diretoria dos Gideões, que tem se empenhado de forma intensa por esse trabalho. Agradecendo também ao pastor Giovanni, meu amigo, pastor Abner, pastor Admilton, pastor Adriano, nosso vice-presidente. Deus seja louvado. Estou acompanhado da minha esposa, está aqui minha esposa, Érica Gonçalves, e o meu filho, Alex Filho Gonçalves. Obrigado, somos casados há 23 anos. Ela me evangelizou, me levou para a igreja, me fez se encontrar com Jesus e estamos juntos até hoje. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Eu tentei aqui separar alguns nomes de pessoas especiais que estão aqui, mas quando passou de 30, eu vi que eu não ia conseguir citar o nome de todos. Mas, citando o nome aqui do meu querido pastor Gilvan Rodrigues, eu já lhe disse outras vezes, o Senhor é a minha inspiração. Quando alguém me pergunta, em quem você se inspira? Eu sei que existem outros, mas a minha forma de pregar, acredito que seja parecida com a do Senhor. Deus abençoe o Senhor, sua digna esposa, Deus seja louvado pela sua vida. Pastor Moisés Martins, Deus abençoe o Senhor. Pastora Michele, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim também. Você é um amigo que Deus me deu, Deus seja louvado pela sua vida. Também está conosco o pastor Bruno Hassan, ali atrás. Meu irmão, muito obrigado. Já choramos hoje à tarde. Deus seja louvado pela sua vida. Pastor Daniel Hassan, Deus seja louvado. Pastor Reuel, um beijo, o Senhor é importante. Deus seja louvado pela sua vida. Irmã Giane, Deus abençoe muito o Senhor. Também o pastor Rafael Raine. Cadê o Rafa? Rafa, te amo, viu? Deus te abençoe. Isaías, você mora no meu coração. Deus seja louvado. Pastor Luiz Cunha, sem palavras. Senhor Irmanjali, Deus seja louvado pela sua vida. Pastor Carlinhos, esse mês ainda estaremos juntos. Obrigado por tudo. Um abraço também, encerrando aqui, ao querido pastor Ismael Sebastião, que deveria estar aqui, está conectado lá de Angola e não pôde vir por conta de um visto que não foi liberado para ele poder sair lá na imigração, mas deixo o meu abraço, na próxima oportunidade com certeza estará conosco. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 13. Segundo Reis, localiza o texto bíblico. Segundo Reis, capítulo 13, o versículo é o de número 14 a seguir. Segundo Reis 13 e o versículo 14. Está escrito assim na palavra de Deus, acompanhe. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão. Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: é a flecha do livramento do Senhor. É a flecha do livramento contra os sírios, porque vais ferir os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. E disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu a terra 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus muito se indignou contra ele e disse: 5, 6 vezes deverias ter ferido a terra. Então irias ferir os sírios até os consumir. Porém agora somente 3 vezes vais ferir os sírios e tu dizes amém. Fecha a Bíblia, só coloca a mão no teu coração. O pastor já orou por mim, agora faças uma oração por você, pedindo para Deus falar com você. Senhor, a tua palavra, nada nos importa a não ser a tua voz. Totalmente, como nunca dantes, dependentes de ti. Fala conosco,
ministre em nós. Vamos te agradecer em nome de Jesus. Diz amém. Aqueles que podem, tomem um assento dando aquele glória. Meus amados, nossa tratativa nesta noite, mais uma vez, é missões. Eu quero usar o texto que nós lemos, dobre a sua atenção nesse momento inicial. Eu vou abordar 3 pontos. Usando o texto, não vou sair do texto, mas vou abordar 3 pontos. Eu vou falar sobre revelação, missões e intensidade. Revelação, missão e intensidade. Alguém, só para assimilar, pode repetir comigo ao tom de 3 em alto e bom som? 1, 2, 3. Para ensaio não ficou mais ou menos. Mais uma vez, 1, 2, 3. Observe o texto que lemos. Nos destaca a figura do profeta Eliseu. Eliseu aqui está no período da sua morte, está num leito de morte. Mas quem é o Eliseu, senão aquele que sucede o profeta Elias? Eliseu é aquele que serviu Elias. Eliseu é aquele que acompanhou Elias em todo o seu ministério. Eliseu é homem de revelação e foi formado por Elias, que também é homem de revelação. A revelação precisa ser compreendida. A revelação está meio que banalizada nos nossos dias. A revelação não é a opinião de alguém. A revelação, ela não é a interpretação de alguém. A revelação não é a adivinhação. A revelação é uma espécie de conexão que o céu estabelece com a terra. E a partir de homens e mulheres, Deus estabelece a sua vontade, a sua direção. A Bíblia fala sobre homens de revelação. Eliseu, homem de revelação, acompanhou Elias, homem de revelação. Eliseu é levantado por conta de uma revelação. O próprio Deus disse a Elias: unja o Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. E agora Eliseu, com a revelação que é dada a Elias, começa então a seguir Elias. Entenda que Elias só faz a capa passar por Eliseu. Eliseu, depois que sente aquela unção, ele abre mão daquilo que faz. Ele vai em busca daquilo que ele deseja. Ele vai servir a unção de Elias. Eu quero até fazer alguém entender. Não é a unção que você admira, que você atrai, mas sim a unção que você serve. Esta você atrai. Entenda que o Eliseu está servindo, e parece que o Elias quer formar o Eliseu, o confrontando em todo o tempo. Ele diz: Eliseu, não me acompanhe mais, desista, eu vou a Gilgal, lugar de circuncisão. Mas o Eliseu sabe o que quer receber e ele diz: eu vou contigo a Gilgal. Logo depois, o Elias mais uma vez confronta o Eliseu e diz: não me sigas mais, agora eu vou a Betel. Betel significa casa de Deus. O Eliseu sabe o que ele quer alcançar, então ele olha para o Elias e diz: já que tu vais na casa de Deus, eu não vou te deixar, eu irei contigo. Logo depois o Elias tenta novamente, olha para o Eliseu e diz: não me acompanhe mais, Eliseu, porque agora eu vou a Jericó. E Jericó, além de ser o lugar das muralhas, também é um lugar de ruínas. Mas o Eliseu já sabe o que ele quer alcançar. Então ele diz ao Elias: ainda que seja em um lugar de ruínas, eu não vou te deixar, eu vou contigo. Acredita que logo depois desse episódio, o Senhor novamente agora usa Elias, e Elias está confrontando o Eliseu. E o Elias agora diz para Eliseu: agora chega, Eliseu, não me acompanhe mais, porque agora eu vou descer ao Jordão. E o Jordão, além de ser um lugar de descidas, no significado da palavra, também é um lugar de turbulências. Mas o Eliseu sabe que está chegando a hora. Então ele olha para Elias e diz: ainda que eu tenha que descer e entrar no lugar de turbulências, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Ali no Jordão vai acontecer o que o Eliseu espera. Deus agora vai tomar o Elias para si. Eliseu está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Mas percebeu no texto que parece que o Elias não quer entregar a capa.
Ele não quer fazer a chamada transição. Ele vai até tentar subir com aquela capa. Mas enquanto ele sobe com a capa, Deus lhe retira a capa. E a capa agora cai sobre Eliseu. Porque agora chegou o tempo de Eliseu. E quando chega o tempo de Eliseu, ninguém mais segura o que é de Eliseu. Quero que você entenda que a partir daqui eu começo a pregar. Aqui não é mais o Eliseu. Aqui é o profeta Eliseu. E é bom você entender que os profetas na Bíblia, eles não são pessoas comuns. A palavra de revelação que sai da boca do profeta, ela pode mudar a história de alguém. Ela pode mudar até o contexto histórico de um lugar. Vamos perceber na Bíblia quando é que a palavra de Eliseu mudou a história de alguém. Lembra daquela viúva? É fato que ela é viúva. Então perdeu o marido. Ela agora tem um passado de dor. O presente daquela mulher não é bom. Os filhos agora estão sendo ameaçados a serem escravos. Os credores estão batendo na porta. Então isto também ameaça o futuro da mulher. Um passado de dor, um presente difícil, um futuro ameaçado. O que fazer numa situação como essa? O marido dela morreu, deixou uma dívida e os credores agora estão oprimindo-a. Essa mulher tem tudo para desistir. Mas a Bíblia diz que ela vai até o homem de revelação. Quando ela chega diante do profeta Eliseu, ela começa então a contar a sua história. Ela diz: meu marido morreu, tu sabes que ele era o teu servo, ele temia o Senhor, e agora os credores estão batendo na minha porta, querem levar meus filhos como escravos. Perceba que ela não está pedindo uma esmola, ela não quer um paliativo, ela não quer uma ajuda, ela precisa de uma direção. Eliseu olha para ela e diz: me diga o que hei de fazer. E agora Eliseu finta os olhos nos olhos da mulher e pergunta a ela: o que tu tens na tua casa? Perceba que a situação é tão complexa que no repente, no imediato, ela diz: a tua serva não tem nada. Mas na verdade ela tem. A situação é tão difícil que ela acha que não tem. Mas ela diz: eu ainda tenho um pouco de azeite. Então agora ela começou a entender que ela tem. E a partir do momento que ela entende o que ela tem, ela começa a se preparar para receber aquilo que ela não tem. É pouco, mas é dela. Para quem não tinha nada, ela já tem uma botija. Para quem não tinha nada, ela já tem uma casa. Para quem não tinha nada, ela tem um pouco de azeite na botija. Então a revelação já começou a fluir sem ela perceber. Eliseu está ensinando a valorizar o azeite que ela ainda possui. Ela perdeu muita coisa. A vida dela é complexa. O presente é complicado. O passado é um passado de dores. O futuro está ameaçado. Mas o profeta está fazendo a mulher entender: ainda existe algo que pode mudar o teu destino. Ela precisa aprender a valorizar o azeite que tem. Eu já estou começando a esquentar a turbina. Olha para o teu vizinho, me ajuda, porque estamos no culto pentecostal. Diga a ele: valorize o teu azeite. Coloca a mão no ombro dele para ele acordar e diga: é pouco, mas é teu. Diga: é pouco, mas ainda está na casa. Agora diga a ele: o diabo pode ter tomado alguma coisa, mas no azeite ele não conseguiu tocar. Ainda tem azeite, ainda tem um pouco de azeite. Então valorize o teu azeite. Não é proibido você admirar o azeite de alguém. Não é proibido você se inspirar no azeite de alguém. Mas você precisa entender que você tem que valorizar o azeite que você tem. Você já viu muitos pregadores passando aqui. Talvez tu digas: meu Deus, como eu gostaria de ser um desses. Que azeite! Que azeite! E quando você vê o azeite descendo, você diz: eu quero esse azeite. Só que o azeite que desceu foi através dele. Deus tem um azeite específico para a tua vida, e esse azeite já está na tua casa. Tem alguém me ouvindo nessa noite? Quando ela valoriza o que tem, Eliseu diz: agora entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, que o azeite vai começar a se multiplicar. Ela entra agora no quarto. Ela tem um particular, mas aquele quarto lembra que é o lugar da dor, o lugar da má lembrança. O marido que estava ali agora não está mais. Mas Eliseu diz: no lugar da tua dor,
algo vai começar a se multiplicar. Os filhos vão te ajudar. E lá vem o filho, entrega o vaso e ela coloca o azeite. Entrega o vaso, ela coloca o azeite. Entrega o vaso, ela coloca o azeite. Tem o vaso, azeite. Tem o vaso, coloca azeite. Tem o vaso, coloca azeite. Tem o vaso, até alguém dá glória a Deus. Tem o vaso, o céu vai continuar enviando azeite enquanto estiverem vasos. O azeite se multiplica. Vamos lá. A dívida é paga. Os filhos não serão mais escravos. O futuro agora está mudado. Tudo por causa da revelação. Olhe para mim e dobre atenção. A palavra que sai da boca de Eliseu pode mudar a história de alguém. Olha a Bíblia. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, famoso no país inteiro. Naamã, respeitado pelo rei, herói de guerra. Está na Bíblia que o Senhor usara Naamã para vencer algumas guerras. Mas Naamã é leproso. A lepra mata. Por debaixo da farda ele está apodrecido. Na rua ele ostenta uma beleza que talvez ninguém a conhece no seu verdadeiro interior. Mas quando ele chega em casa, dentro de casa alguém conhece a sua realidade. Então Naamã agora está sentenciado. E tu acredita que o médico não consegue ajudar? Tu acredita que a influência não consegue ajudar? O rei da época não consegue ajudar o Naamã. Mas tem uma menina que trabalha na casa do Naamã. E ela diz à esposa do Naamã: ah, minha senhora, se o meu senhor Naamã soubesse que tem alguém que pode curá-lo dessa lepra. A esposa ouve e diz: mas quem é esse que cura de lepra? É médico? A menina diz: não, não é médico. É bruxo? Não, também não é bruxo. Mas quem é esse que cura a doença que o homem não cura? E a menina diz: ele é um profeta. Quem ainda crê nos profetas? E qual é o nome dele, menina? E ela diz: o nome dele é Eliseu. Essa hora ele deve estar em Samaria. E se o meu senhor Naamã quiser ser curado, ele precisa ir até o Eliseu. Entenda que quem está doente é Naamã, não é o Eliseu. Quem precisa de cura é Naamã, não é o Eliseu. Então é o Naamã que tem que ir até o Eliseu. Para receber a cura ele precisa reconhecer que está doente. Só que nesse contexto aqui, senhores, entenda que existe guerra entre a Síria e Israel. O Naamã não pode entrar em Israel, a menos que o rei da Síria escreva uma carta em punho, enviada ao rei de Israel, pedindo permissão para o comandante do seu exército entrar na nação. Como o rei gosta do Naamã, ele vai escrever assim: ao rei de Israel eu escrevo: estou te enviando o meu servo Naamã, para que tu cures da sua lepra. Quando a carta chega na mão do rei de Israel, o rei de Israel olha a carta e diz: esse rei da Síria está querendo problema. Por acaso eu sou Deus para dar vida e tirar vida? Por acaso eu curo alguém de lepra? O rei ficou tão irritado que ele rasgou as vestes. E quando o rei rasga as vestes, a notícia se espalha na nação inteira. A notícia da carta chegou aos ouvidos de Eliseu. E Eliseu mandou uma mensagem para o rei dizendo: ô rei, a carta chegou no endereço errado. Manda esse Naamã vir a mim, e ele vai saber que ainda há profeta em Israel. Então vem Naamã. O Naamã agora vai entrar, ele vai bater na porta da casa do Eliseu. Quem é que atende a porta? É o moço Geazi. Quando ele olha, quem é que está ali? É Naamã, patente alta, general do exército da Síria. Ô seu Naamã, Eliseu vai gostar muito da sua presença. Ele vai comunicar ao profeta sobre a presença do patente alta do general. Quando Eliseu fica sabendo que é Naamã, ele diz para o moço: eu não vou atender o general. Se ele quiser ser curado, eu vou enviar a revelação. Tu não vai atender o general? Não. Tu não vai colocar ele na mesa, dar um cafezinho para ele? Eliseu, tem dízimo alto, Eliseu. Eliseu, é patente alta, Eliseu.
Tu não vai colocar o Naamã na sala VIP? Eliseu, é Naamã, Eliseu. Eliseu está dizendo, aqui pode ser general, pode ser empresário, pode ser jogador de futebol, é leproso, precisa de tratamento. Avisa para o Naamã, se ele quiser ser curado, lá vai a receita. Aí vai dar glória só quem entender. É leproso? É. Então, desce nas águas barrentas do Jordão. Mergulha 7 vezes nas águas barrentas. E como é que entrega isso? Como é que entrega isso para o general? Como é que fala para ele que ele tem que descer? Como é que fala para o general que o profeta não vai atender? Que ele não vai ter uma atenção especial? É eu que tenho que falar, ô Eliseu? Sim. Vai lá e diz que é para ele descer. Porque tem gente, irmão, aqui nos Gideões, mas tem gente que só prega correção para quem não tem nada, para quem não pode nada, para quem não oferece nada. Mas profeta que é profeta, prega o que for, para quem for, a hora que for. Seu Naamã, o profeta é o seguinte, a mensagem é dele, viu? Não é minha não. O profeta falou, se o senhor quiser cura, é para o senhor descer 7 vezes nas águas barrentas do Jordão. O Naamã diz, mas ele sabe com quem está falando, né? Ele sabe quem sou eu. Tu avisou direitinho. Sim, falei que o senhor é general, falei que o senhor é patente alta, falei que o senhor poderia até dar uma oferta boa. Mas ele mandou o senhor descer. Aonde? Águas barrentas do Jordão. Olha o que o Naamã diz. Jordão? Não, eu conheço rios mais límpidos. Abana e Farfá são rios melhores. Eu tenho conhecimento, Naamã. Só que o teu conhecimento aqui não serve para nada. Se o teu conhecimento aqui servisse para alguma coisa, tu não estava leproso. Quer ser curado? Ouve a palavra que saiu da boca do profeta. Então desce. E lá vai. 1, 2, 3, 4. Vou ver se no 5 alguém dá glória. 5. Desce mais, Naamã. Mas não aconteceu nada. Ô Naamã, não é para obedecer até onde você quer. É para obedecer a revelação na íntegra. Desce de novo. Mergulha de novo. 6 vezes. Nada. Na 7ª vez, a pele dele está como a de uma criança. Ele é curado. Não vai morrer mais. Tudo por causa da revelação. Eu já estou profetizando para quem recebe. Tem gente que sai desse ginásio curada hoje. A revelação vai te pegar. A revelação vai te envolver. A palavra que sai da boca de Eliseu pode mudar a história de alguém. Olha a Bíblia. O contexto histórico é o seguinte. Nunca houve uma crise tão grande quanto a crise de Samaria. Está na Bíblia que Samaria está cercada. E agora Israel começa a disputar cabeça de jumento como comida. E ninguém tem dinheiro para comprar a cabeça do jumento. Israel agora não sabe mais o que fazer. O rei perdeu a direção do país. O rei não sabe como agir. Tomara que alguém entenda que ele é rei, mas ele não tem revelação. De repente, uma mãe chega até o rei e diz assim: me ajuda, rei. É que nós agora estamos tentando comer nossos filhos. Israel começa a praticar canibalismo. O ápice da crise, uma mãe diz assim: é que nós negociamos aqui, eu com essa mãe. Então cozemos o nosso filho ontem, o meu filho foi cozido ontem. Hoje é dia de cozer o filho dela. Ela comeu o meu e disse que eu não vou comer o dela. O rei pode tomar uma providência? O rei, quando ouve que as mães estão matando vossos filhos
e cozinhando na panela. Ele rasga as vestes. E quando o rei rasga as vestes, é sinal que não tem mais jeito. O país está descontrolado. Ele não sabe mais o que fazer. E a notícia mais uma vez se espalha na nação. O rei rasgou as vestes. Eliseu ouve a notícia e diz: mande o rei ficar tranquilo. Eu tenho uma revelação. Eliseu vai para a porta da cidade. Ele vai profetizar. E tomara que alguém já receba assim a aplicação. No meio da crise, no meio do caos, Eliseu diz: ouvi, ó Samaria, amanhã, a essas horas, haverá comida na porta da cidade para quem quiser comer. Quando ele profetizou a revelação, o capitão da guarda manifestou na hora e disse assim: o quê? Mentira! Tu está dizendo que Deus já resolveu o problema desse país em 24 horas? Profeta charlatão, está querendo enganar quem? Olha o que disse o capitão: nem que Deus fizesse uma janela no céu, essa provisão não ia chegar. É que o capitão não lê a Bíblia. Deus não ia fazer janela, a janela já está pronta. Aí o Eliseu diz: tu não crê não, é? Tu não precisa crer não, mas tu vai ver e não vai desfrutar. Também ajuda o capitão, né? Ele não sabe o que é revelação. O profético está dizendo assim: ó, hoje não tem, mas amanhã vai ter. Hoje está fechado, mas amanhã vai estar aberto. Hoje é impossível, mas amanhã vai ser possível. Hoje está complicado, alguém está dando glória, mas amanhã o céu vai descomplicar. Hoje você não sabe o que fazer, mas a revelação está trazendo uma resposta. Se levantar as duas mãos lá no terceiro andar, eu vou liberar já a primeira profecia para quem recebe. Aqui na internet, isso aqui vai dar glória a quem tem fé para receber. Em um prazo de 24 horas, tem uma providência chegando para quem crê na revelação. Uricantai. A provisão chega. A crise acaba. Ninguém passa mais fome. Tudo por causa da revelação. A palavra que sai da boca de Eliseu, me ouça, pode mudar a história e o histórico de um lugar. Israel sempre caiu diante da Síria, senhores. Israel sempre foi uma presa fácil diante do inimigo. A Síria armava emboscada, a Israel caía. Até os dias do profeta Eliseu. Depois de Eliseu funcionava assim. O inimigo colocava a armadilha. Eliseu mandava um WhatsApp e dizia: não passa por ali. No outro dia o inimigo armava um arapuca. Eliseu dizia: não saiam de casa hoje. O rei da Síria começou a tomar prejuízo. Ele disse assim: não é possível, será que está acontecendo de ter um espião aqui no meio de nós? Alguém aqui é pelo rei de Israel. Aí de repente alguém disse: rei, aqui não tem espião, é que o senhor não está sabendo. Israel agora tem um homem de revelações. O rei disse: como é que é? É que o senhor planeja na tua casa de madrugada. Eliseu conta tudo para o rei de Israel na mesma madrugada. Deus conta tudo para ele na hora da oração, rei. Se tu quiser acabar com Israel, tu tem que acabar com a revelação. Onde ele está? Puxa aí a localização dele. Agora ele está em Dotã. Eliseu agora é localizado. O rei da Síria não mandou uma tropa não. O rei mandou o exército inteiro. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, a batalha contigo é em outro nível. E diga: o diabo sabe com quem está a revelação. Tem alguém aí?
para cercar a casa, cercou a cidade. Aquela madrugada inteira, o exército da Síria cercando a cidade, cercando a cidade, cercando a cidade. Domina tudo, tampa tudo, fecha tudo, quero ver para onde ele vai correr. Enquanto o diabo estava trabalhando aquela madrugada inteira, sabe o que o Eliseu estava fazendo? Dormindo. Porque não tem desespero quando se tem revelação. Pela manhã está tudo cercado. Quem é que se levanta pela manhã, senhores? Ficou a madrugada inteira no Instagram. Ficou a madrugada inteira falando mal dos outros na internet. Ficou a madrugada inteira tentando engajar o vídeo dele. É o Geazi, o moço. Tem gente que diz que não é o Geazi, mas deixa eu falar que é o Geazi nesse contexto. Foi lá quando olhou na porta e disse: ah! Maldita hora que eu fui acompanhar esse Eliseu. Tá tudo cercado. Ô Eliseu, acorda! Tá tudo cercado. Acabou a igreja, Eliseu. Acabou o ministério, Eliseu. Acabou Gideões, Eliseu. Cercaram tudo, Eliseu. O Eliseu se levanta. Ele vê a mesma coisa, mas em outro nível. Olha lá, Eliseu, está tudo cercado. Eliseu diz: sabe por que você está vendo o cerco? É porque você só vê problema. Você não tem revelação. Senhor, ajuda o moço. Abra os olhos dele para que ele veja que nós não estamos cercados, mas cercados estão aqueles que vieram contra nós. Porque ele vê o cerco e eu já vejo carros e cavalos de fogo que descem para cercar aqueles que tentaram nos cercar. Eu já estou sentindo o dedo, já vou começar a ir para cima esquentando a turbina. Agarra na mão desse irmão pentecostal. Só se ele tiver revelação, ele vai agarrar na tua mão. Balança ele, balança ela, balança ele. Olha na bolinha do olho dele e diga assim: o diabo tentou cercar a tua casa. O diabo tentou cercar o teu chamado. O diabo tentou cercar a tua igreja. O diabo tentou cercar o teu casamento. O diabo tentou cercar a vida dos teus filhos. Mas diga a ele: o céu já está descendo para cercar o diabo. O céu já está descendo para cercar aquele que tentou te cercar. Maior é aquele que está conosco do que aquele que veio contra nós. Alguém levante a mão aí, abre a boca. Eu estou debaixo da revelação. Eu já vejo carros e cavalos de fogo descendo em Camboriú. Alguém que é de guerra, me ajude a guerrear. Um cerco vai ser quebrado. O inimigo vai ser destronado. E Calahás. Eliseu! Escapa! Ninguém apanha o Eliseu. Israel não cai mais. Ninguém sabe mais o que fazer. Israel agora tem direção. Olhe para cá que eu cheguei no texto agora. Olha o texto que nós lemos. Esse homem das revelações, o homem que abençoou a vida de tantos, o homem que deu direção a muitos, o homem que profetizou e mudou a história de famílias. Olha o texto. Está velho, está no leito de morte, é profeta, mas é ser humano. Ele não é mais aquele dinâmico Gilgal, Betel, Jericó, Jordão, não. As rugas chegaram, o cansaço o atingiu, o corpo vulnerável por uma enfermidade. Esse texto é o velho profeta no leito. E no leito, senhores, ele tem uma revelação. Ele sabe que vai morrer.
Ele sabe que está chegando a hora dele. Dá para tu ver o velho profeta deitado na sua casa, no leito de morte. Olha o texto. A notícia se espalha. O homem de revelações vai morrer. Quando o rei Jeoás fica sabendo que o profeta vai morrer, aqui eu preciso de atenção. Olha o que está no texto. Ele é rei, Renan Lopes. Ele é a autoridade máxima na nação, Jair. Mas quando ele ouve o nome Eliseu, olha o texto, eu estou no texto. Ele é rei, mas ele desce. Ele vai ter com Eliseu. Ele é rei, mas ele sabe que ele só está no trono por causa daquele velho. Ele sabe que a nação não cai por causa do velho. Então ele não se empolga não. Ele é rei, mas quando ele ouve o nome Eliseu, ó, ele desce. E o rei desceu. Eu sei que tem gente que vai engasgar e não vai dar glória, mas deixa eu fazer uma pergunta. Já deu para ver que eu não estou fazendo movimento, né? Para quem você desce? Quem é a autoridade sobre a sua vida? Quem é o seu pastor? Quem é que te admoesta? Quem é que te corrige? Quem é que chama a tua atenção e você não empina o nariz? Vamos lá, quer ver que não vai ter glória? Aonde é que você toma ceia? Aonde é que você estuda? Aonde é que você dá o dízimo? Quem é o teu pastor? Quem é o teu Eliseu? Ele desce. Ele vai ter... Irmão, olha para mim. É aqui que eu quero que você entenda. É o rei da nação, com seu exército. É o presidente do país, cercando a casa do velho. Ele vai entrar no quarto. Dá para ver o rei entrando no quarto? Quando ele olha para o velho e vê que o velho está morrendo, a lágrima começa a escorrer compulsivamente no rosto. Ele deita sobre o peito de Eliseu e ele dá um grito: meu pai! Meu pai! Carros e cavaleiros de Israel. Espera aí, Joás. Você está num quarto? Não tem um carro aí? Não tem um cavalo aí? Só tem um velho. Mas ele olha para o velho e diz: não morre. Carros, cavaleiros. Alguém vai entender. A força de uma nação é medida pelo seu material de guerra, pela sua força bélica. Material de guerra aqui no contexto que forma uma nação forte é carros, cavalos e cavaleiros. Só que o rei sabia que a força de Israel nunca esteve estribada em carros, nem cavalos, mas a força é o velho. E o velho está morrendo. E se o velho morrer, Israel não vence mais a guerra. Por que ele está dizendo meu pai? É porque ele sabe que ele só é rei por causa do velho. Ele só está no trono por causa do velho. Ele só está crescendo por causa do velho. Ele não cai mais por causa do velho. Ele está prosperando por causa do velho. Eu fico pensando o que está na mente desse pessoal que está surgindo agora aí. Quando eu encontro com uns aí, diz assim: eu estou arrebentando agora. Eu não sei o que dizer. Esses dias eu desci no aeroporto, me encontrou e disse assim: sabia que eu rompi a bolha na internet? Não. Agora eu estou arrebentando tudo. Está entrando dinheiro. Irmão, olhe para mim. Não estou falando de ilusão, não estou falando de crescimento genuíno.
Você está crescendo de verdade, não está inflando, né? Você está crescendo. E se está crescendo, dá uma olhadinha se não foi depois da mão daquele velho. Dá uma olhadinha se não foi depois da oração do velho. Dá uma oradinha lá, ora lá no teu quarto e pede para Deus te falar se não foi o ensinamento do velho, que não prega como você prega, mas tem direção para a tua vida, que não tem força como você tem, mas tem revelação para te conduzir. Tem alguém aqui? Olhe para mim, deixa eu correr. Meu pai, parece que o Eliseu começa a se mexer no leito. E por que o rei está desesperado aqui? Olhe para mim, para tu entender tudo. Tem uma guerra marcada. A Síria já tem dia para vir contra Israel. E o rei não sabe vencer a guerra. Quem vence a guerra é o velho. É o velho que diz assim, ó, vai, entra, não vai, fica, corre, se afasta, avança. É o velho. E o velho está morrendo. Só que o velho, antes da morte, aqui solta o glória só se você entender. O velho diz assim: Joás, antes de eu morrer, eu vou te ensinar a vencer o teu inimigo. Alguém diz, esse velho já está falando coisa com coisa, hein? O velho está doente, hein? Só que o rei sabe quem é o velho. Escuta, o velho diz, Joás, sim, rei, pega arco e flecha. Dentro do quarto? Sim, para de questionar, pega o arco e a flecha. Está aqui, Eliseu. Vou te ensinar a vencer o teu inimigo. Qual é a direção da Síria? Para o Oriente, Eliseu. Então abra uma janela na direção do Oriente. Será que o rei obedece esse velho? Ele é rei, gente. Mas ele vai lá e ó. Agora pega a flecha com arco e aponta na direção da janela. O rei vai obedecer essa ordem de um velho que está morrendo? Só que o rei pega o arco e a flecha e aponta para a janela. Ele quer aprender a vencer a guerra. Hassan, corre aqui rapidinho. Deixa eu fazer essa igreja entender para me correr para o final. Chega aqui, Bruno Hassan. Fique aqui. Como um arco e flecha. Prepara para atirar. O velho se levanta do leito. Eu estou no texto, gente. Eu estou no texto. Olha o que está na Bíblia. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Assim, ó. Eu vou te ensinar a vencer a guerra, Joás. Joás, na direção do teu inimigo. Joás, de dentro do quarto. Olha o texto. Joás, atira. Calma, 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 calma. Alguém está aqui dizendo, agora enlouqueceu. Flecha no ermo. Parece que não atingiu lugar nenhum. O rei está obedecendo ainda esse velho. Só que o velho está ensinando para o rei o seguinte: qual foi o dia que eu, no meio da guerra, precisei aparecer na guerra para vencer o inimigo? Em tempo de guerra você não aparece. Em tempo de guerra você vai para o quarto, atinge o nível da janela e atira a flecha.
Alguém levante a mão, alguém levante a mão, alguém levante a mão, alguém levante a mão. Vão pensar que você sumiu, você está no quarto. Vão pensar que você já era, você está no quarto. Vão pensar que você caiu, você está no quarto. Vão pensar que Deus não te usa mais, você está no quarto. Vão pensar que você não é mais de guerra, mas você agora está vencendo de dentro do quarto. Está vencendo de dentro do quarto. Levanta a mão lá no terceiro andar que eu estou sentindo Deus, hein? O Espírito me autoriza a dizer que está descendo armas espirituais aqui para alguém. Levante a mão lá no terceiro andar e vai pegando. Você não precisa aparecer. Ô mãe, tu não precisa ir lá na boca de fumo não. Você vai para o quarto. Você não precisa revidar nada lá na internet, meu irmão. Você vai para o quarto. Não, você não precisa daquele prostíbulo atrás dele. Você vai para dentro do quarto. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em guerra. Joás, olha o velho, irmão, olha o velho. Esta é a flecha do livramento do Senhor. Só que o Senhor não quer só te livrar, não. O Senhor quer fazer você vencer a guerra. Tem alguém querendo vencer de uma vez por todas aqui? Alguém está dizendo, onde é que vai dar a conversa desse velho? Joás, pega flechas novamente. Agora não precisa mais do arco, Joás, é só as flechas. Escuta, Joás. Atira no chão. 1, 2, 3 vezes. Atirar no chão. Mas olha o texto. Atirou 3 vezes e cessou. E o profeta se indignou. Disse, por que você não venceu a guerra agora? Por que não 5? Por que não 6? Por que não mais? Por que só 3? Por que tu começou e parou? Por que você não estabeleceu um nível de intensidade? O velho está ensinando o rei que quando se trata da janela, ele orienta. Mas quando se trata da terra, quem estabelece o nível é você. E sabe por que você não venceu essa batalha ainda? É porque está faltando nível. É porque você começa e para. Você acredita hoje, não acredita mais amanhã. Ele já te deu a revelação, mas você começa 1, 2, 3 e para. Não é 1, 2, 3 orações. É uma vida inteira de oração, Joás. Não é 1, 2, 3 jejuns. É uma vida inteira de consagração, Joás. Não, Joás, não é uma semaninha de propósito. É uma vida inteira de santidade, Joás. Sabe o que vai acontecer com alguém aqui? Você vai sair daqui estabelecendo um nível de intensidade. O que está faltando na obra de missões é intensidade. O que está faltando em muitos ministérios é intensidade. Olhe para mim, senhores. Roubaram de nós a palavra paixão. A palavra paixão não é uma palavra mundana. Roubaram de nós a paixão. Fazemos o que é necessário. Cumprimos protocolos. Só que para vencer o inimigo que se levantou, no nível que se levantou, só com muita intensidade. Segura na mão de alguém que eu vou correr para o final, mas ele precisa entender. Balança ele, balança ela.
Mostra que ele é pentecostal e que você também é. Diga para ele: Deus te quer mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais intenso. Balança mais intenso, mais consagrado, mais santo, lendo mais, jejuando mais, orando mais, buscando mais, se fadigando mais, mergulhando mais, incendiando mais, mais intenso, mais. Se você olhar para esse irmão que não quis pegar na sua mão aí, ele que está o culto inteiro com essa cara feia, que não deu glória até agora, se você encontrasse esse irmão lá fora na época do mundo, você ia se assustar com ele, porque lá fora ele dançava até o chão, lá fora ela rebolava até o chão, lá fora ele ficava a madrugada inteira no pagode, no funk, no axé, e não se cansava. Aí quando chega para a igreja, vem para o culto, ele fica avaliando se o pregador está pregando bem, não, se o negócio está acontecendo, quem é que está cantando melhor. Ele cruza o braço, cruza a língua, parece uma encruzilhada de macumba. Não teve problema se você fez lá fora, Deus já te libertou. Só que aqui dentro você tem que ser mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais intenso. Você iria se assustar se você soubesse o que esse irmão aí crente já fez em outro propósito a não ser o dele. Deixa eu contar algo aqui rapidinho, Rovani. Escuta, quem está me ouvindo ainda, diga amém. Eu pastorei uma igreja e completamos 19 anos. E no decorrer desses 19 anos, eu tive muitos obreiros por ali. Tinha um obreiro lá que ele era meio revoltado, ele estava sempre aborrecido com tudo. E tinha outro lá que era um grande fofoqueiro, ele contava tudo para todo mundo. Isso aí é na minha, tá? Aí eu cheguei no culto, senhores, olha para mim. Cheguei no culto, aí o fofoqueiro olhou para mim e fez assim, ó. Era uma ceia. Ele fez assim, ó: pastor! Eu disse: oi. Ele. Eu disse: lá vem, senhor. Cheguei perto dele, o fofoqueiro disse assim, aí falou do revoltado. Disse: não tem aquele irmão, fulano? Não veio no culto hoje não. Fala, Jesus! O obreiro igual a ele, né? Falei: ok, deve estar doente. Não, pastor, não. Ele foi para o Maracanã. Foi assistir o jogo do coração dele, é o time dele. Sem compromisso, né, pastor? Eu disse: rapaz, não foi não. Foi não. Deve ter alguma ocupação. Vou até olhar se ele mandou alguma mensagem. Ele disse: pastor, sabe qual é o teu problema? É que tu fica colocando pano quente na costa dessa gente que não quer nada com Deus. Olha o fofoqueiro, ó. Irmão, só que o irmão que ele estava falando foi pro Maracanã mesmo. Alguém aqui já ouviu falar no Maracanã? Levante a mão aí. E tu acredita que ele foi? Era o time do coração dele. E ele foi no Maracanã, só que naquele dia ele teve uma falta de sorte tão grande. Era a escala dele no culto, e ele foi lá assistir o time do coração. Quando o time fez o gol, a câmera da televisão pegou ele. Não, só que não pegou ele assim não. Fica na igreja não. Pegou ele assim, ó. Cheguei no outro culto, trovão. O fofoqueiro estava lá e disse: pastor! Falei: fala, irmão. Eu não te disse que era ele? Falei: não era não. Aqui, pastor, o vídeo está aqui, ó. Aí eu olhei, ironizei, disse: não é ele não, irmão. Não é ele não. Pastor, o senhor continua querendo apoiar essa gente? Falei: não é ele, irmão. Pastor, olha aqui, é ele. Ele colocou aquela camisa que ele vem para o culto e colocou a camisa do clube por baixo, até a camisa do fofoqueiro repara. Olha como é que ele. Eu falei: não é ele, rapaz. Ele disse: é ele sim, pastor. Eu disse: não é. Ele disse: por que o senhor está falando que não é? Eu falei: olha a boca dele. Ele estava assim, ó. Dava para ver o sininho da garganta.
Ele disse: o que tem a boca? Eu disse: olha os braços. Eu disse: não pode ser ele, porque aqui ele fala mal de todo mundo, aqui ele reclama do culto, ele reclama do louvor, ele reclama da pregação, ele cruza o braço, ele cruza a perna, ele cruza a língua, ele atrapalha o culto, ele fica avaliando o culto. Não pode ser ele, porque se fosse ele aqui, ele faria maior ou melhor do que ele faz lá. Então não é ele, mas eu sabia que era ele. E sabe por que a reação dele lá é maior? É porque o amor dele está lá. E ele é intenso lá. Lá ele não reclama de nada. Pode estar apertado, tá bom. Lá pode estar calor, tá bom também. Porque a paixão dele não está mais onde deveria estar. Agora está em outro lugar. É por isso que lá ele faz o melhor. Eu quero que alguém levante as duas mãos lá no terceiro andar. Eu vou desafiar esse ginásio. Eu vou lhe dar 1 minuto de relógio para você fazer melhor do que você já fez em qualquer outro lugar, em qualquer outra ocasião. Abre a boca. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Vai, mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais intenso. Olha aí, vai. Shurikamaché, mais intenso, 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 mais intenso. Ajuda o teu irmão se ele não está conseguindo. Segura na mão dele, segura na mão dele. Faz assim, mais intenso, 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 mais intenso. Está descendo poder aqui. Tem alguém trocando de nível. Tem alguém trocando de nível. Tem alguém, olha lá. Eu estou vendo o fogo acender de novo. A paixão incendiando de novo. Mais intenso. Vai. Kamanabashi antere cantai. Eu estou vendo alguém aqui incendiar de novo. O diabo já está desesperado. Vai cair um inimigo que nunca caiu. Uma batalha que nunca foi vencida vai ser vencida. A janela da oração já está aberta. Mais intenso, mais intenso, mais intenso. Shuria Cheima Ikalahasuria Ikanche. O diabo estava fazendo festa no inferno. Ele viu que você tinha apagado, que você disse que não queria mais pregar, você não queria mais o ministério, que não aconteceu até hoje, não vai acontecer mais. O diabo colocou os demônios para bater tambor lá no quinto dos infernos, porque ele sabe que você tem um chamado, tem a revelação, mas tinha desistido de tudo. Irmão, pega em uma mão somente. Pega na mão do irmão. Estou debaixo da revelação. Olha na bolinha do olho de uma pessoa. Eu não sei se tu crê em revelação, mas tem gente sendo curada aqui. Eu estou vendo um manto descer sobre a vida de alguém. Com intensidade, com intensidade. Balança ele olhando para ele. Vem aqui, trovão. Balança ele olhando na bolinha do olho dele. Diga para ele: Deus te quer mais intenso. Diga: nessa noite Satanás vai ter que cancelar a festa. Deus está te incendiando de novo. Deus está te incendiando de novo. Deus está te incendiando. Pega, pega.
atira, 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 rabababa, chega. Kamana babashe kanturi barasi kantara makashi kantorolosia te baba bagashanda raba cantaramiase ai cantorogoshiri cantai. O Espírito me diz que Ele está derramando uma unção sobre a vida de alguém. Chegou a tua hora, chegou o teu tempo, chegou o teu momento. Recebe-me, recebe-me, recebe. Acende mais. Queima de novo. Correu. Estou debaixo da revelação. Tem portas se abrindo. Um novo tempo chegando. O inimigo caindo. Uma batalha sendo vencida de dentro do quarto. Tem alguém da tua família por perto? Se não tiver, tu pega um amigo que tem essa liberdade. Abraça aí. Você vai orar com ele, dizendo: Deus nos quer mais intenso. Samuel Tairone, venha. Ora. Ora que vai vir uma unção aqui renovadora.